Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente tem uma live super especial aqui que eu vou precisar demais da sua presença, da sua participação, que a gente está trazendo um convidado que há muito tempo a gente está atrás, é um cara que é muito espirituoso, muito carismático, jornalista, é da área do direito também, ele vai contar mais sobre a carreira, sobre tudo que ele já fez, mas é um cara que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de ter aqui no canal, porque muitos de vocês me pediram a presença do Thiago Pavinato, meu xará. Ele está se preparando lá no backstage, daqui a pouco ele vai invadir aqui a live com a gente, e eu preciso que você valide essa live. O que é validar? Nós vamos falar de muitos temas aqui, polêmicos e palpitantes, entre eles vai falar do caso Adélio, do caso Celso Daniel, da saída dele da Jovem Pan, que era onde eu comecei a acompanhar o trabalho do Pavinato mais de perto, vamos falar do Sérgio Moro e de muitas coisas. E aí, eu peço a você que participe, assim como participaram aí da entrevista com o Joaquim de Carvalho na semana passada, que foi um sucesso aqui, né? Ele veio falar do documentário que ele fez em relação à facada do Bolsonaro. É um documentário controverso, a esquerda bate palma, a direita critica. Muita gente começou a achar que eu estava a favor do que o convidado estava falando, e na verdade, quando a gente é jornalista, não tem uma via de regra, você tem que ter uma imparcialidade da situação. E ele veio trazer o ponto de vista dele, hoje você vai ver um ponto de vista muito mais direita com o nosso entrevistado, que já está a postos, a agenda dele é corrida, e por isso eu vou colocar ele aqui na tela, nesse exato momento, com vocês, essa grande figura que eu tenho o maior carinho. Aprendi a admirar ali no programa da Jovem Pan, assistindo ele diariamente por um tempão, depois ele saiu, o programa ficou uma coisa de louco, e a gente já vai falar disso aqui. Thiago Pavinato, seja bem-vindo, meu xará. Coisa de louco é ótimo, né? Coi de louco. Coisa de louco é o Ratinho que fala isso. Coi de louco. Meu grande amigo Ratinho, Carlos Massa. Fez você implante, tá bem, meu agora querido? Tá bonitão. O Ratinho fez implante, você vê, tá bonitão agora. Tá crescendo. Eu também fiz, ó. Isso aqui é tudo um replantio. Ó. O seu é original de fábrica. O meu ainda, é né? original. Eu encontrei ele no Jaça, ficou bonitão. No Jaça. Aliás, um beijo pro Jaça também. Um beijo pro Jaça. Vivi, pô, uma honra ter você aqui, cara. Sei que você dormiu pouco essa noite. Meus trajes sem fazer a barba, etc. É que eu acordei agora há pouco, porque eu fiquei estou escrevendo meu novo livro, então eu fiquei até 4h30 da manhã trabalhando. Tem título? Tem. Chama Sodomarxista. Sodomarxista. Tem... Eu li o Mussolini, eu li o Antifascistas Fascistas, achei muito bom. Esse é um livro mais de Sodomarxista, o Homo Imbecil Transcoletivo. Eu acho demais essa visão nada ortodoxa do Pavivi. Não, é super ortodoxa. Super ortodoxa? É verdade, porque o gay que fala que é marxista, ele não sabe o que é marxismo, em primeiro lugar. Faz sentido. Né? Então, eu fui processado por homofobia, porque teve um vídeo, né, que um camarada ele dizia o seguinte: porque nós, marxistas raízes, nós não podemos deixar as pessoas de extrema direita terem liberdade de expressão. Aí eu falei, querido, se você fosse marxista, você tinha que ir para um campo de trabalho forçado aprender a virar homem. Aí ele falou que eu sou homofóbico. Não, é Marx que é homofóbico. E aí eu explico tudo isso no livro com vasta literatura. São 100 e poucas páginas mostrando pela literatura marxista que ele não sabe o que é marxismo. É duro discutir com quem estuda muito, tá? Já adianto você que vai fazer o seu comentário aqui, a gente está ao vivo, tá? Mas em base legal a sua pergunta, porque criticar quem estuda fica difícil. O Thiago, eu estava dando uma lida aqui, não sei se é mentira o que está escrito na internet, mas até grego ele fala um pouquinho, francês... Não, pouco não, eu falo grego, falo muito. Fala grego, fala francês. Eu fui para a França agora, tive que me virar no inglês, porque o francês começava a falar, eu não conseguia ativar a tecla SAP. E eles falam inglês uma coisa horrorosa, francês... Mas eu acho que é por isso que deu certo comigo, porque o meu inglês também é ruim.
Aí, como bate os dois ruins, os dois se entendem. Quando um é muito bom, fica difícil. É equação, é uma questão de equação, deu uma equalizada. E o mais legal é que quem está perto fala, nossa, você fala muito inglês. Fala, mais ou menos, você vai entender. Opa, Vivi, vamos aproveitar você aqui, eu sei que tá correria, vamos ver quanto tempo dura aqui essa live, né? Você estava lá no programa dos Pingos nos Is, era muito bacana. Eu assistia diariamente, assim como eu assistia o Morning Show, né, diariamente. Jovem Pan, né? Da Jovem Pan. A extinta Jovem Pan. A extinta Jovem Pan. Você tem saudade da extinta Jovem Pan? Você acredita numa volta? Porque agora o André Marinho voltou, né? O André Marinho teve aquele rolo lá na entrevista do Bolsonaro, você lembra bem? Eu fui na Jovem Pan lançar esse livro aqui, ó. Eu fui lá, em 3 dias depois, o Marinho foi demitido porque teve aquela entrevista do Bolsonaro, né? E ele voltou agora. E aí, por isso que eu falei, pô, tem que fazer essa pergunta para a Vivi. Você acha que tem chance de uma volta futura? Não, volta não tem. Saudade eu tenho, óbvio. Afinal de contas, foi a casa que me revelou. Mas é aquela coisa, né? A gente não pode ter gratidão gratuita também, né? A gente tem que dar valor. Porque do mesmo jeito que eu sou grato à Jovem Pan, eu fiz por merecer aquilo que eu conheci através dela. Sim. Aquilo que me foi possibilitado através dela. E uma vez que a Jovem Pan hoje ela tem uma linha editorial de não confronto ao governo, ela se tornou uma direita autorizada, desde que não mencione o nome Lula, desde que não mencione o nome da Janja, desde que não mencione o nome de ministro do STF, desde que se pasteurize a notícia para se dizer aquilo que pode e o que não pode falar, uma vez que eles estão recebendo verba do governo federal, né? Isso segundo informação do próprio dono da emissora. Se for mentira, isso é mentira dele. Então já estou revelando a fonte diretamente. Então não tem espaço, porque eu não... Para que eu vou votar para uma emissora, por mais que eu ame esta emissora, por mais que eu tenha uma memória afetiva gigantesca por conta dela, e em razão dela, sou fã da emissora desde que eu sou criança. Uma das maiores alegrias da minha vida foi trabalhar ao lado do Emílio Surita, que eu sou fã desde que eu tenho 7 anos de idade. Então é uma coisa muito louca. Então, por mais que eu seja fã incondicional do Emílio, por mais que eu seja fã da Jovem Pan desde criança, eu não tenho uma qualidade que é moderar o discurso. Não que eu seja imoderado, mas que eu seja sempre expresso e explícito. E eu não consigo ser de outra forma a não ser expresso e explícito. Sim. Eu tive aqui o Joaquim de Carvalho, ele que fez um documentário do Adélio. A gente vai fazer essa pergunta sobre o caso Adélio para você também. Mas como a gente entrou nessa questão do jornalismo esquerda ou direita, o que a gente vê é uma esquerda falando, olha, essa direita vai trazer muito retrocesso, pode pôr vocês de volta numa ditadura militar, né? Pode censurar vocês, eles são fascistas. Mas, na verdade, o que a gente vê é uma esquerda querendo empoderar uma emissora, querendo censurar o YouTube, né? Você hoje é um youtuber também e está sentindo na pele esse perigo de você falar o que pensa ali, e a qualquer momento a gente tomar um bloco, que é o caso do meu canal aqui também. Como que você vê essa questão da esquerda querer colocar um medo em quem é da direita e aplicando essa censura, esse fascismo, essas tentativas de restringir, dando lá o Brasil, União e Reconstrução na tela da Rede Globo, e achando que assim ele vai conseguir calar todos os canais do YouTube? Existe alguma chance de empoderar a Rede Globo e calar todo mundo de novo, na sua visão? Eu acho que depois do caso Elon Musk, isso ficou um pouco mais difícil. Esse caso ele é um intrincado de coisas. Tem um livro interessante de um filósofo sociólogo português chamado João Bernardo, se chama Labirintos do Fascismo. É um catatal de 900 páginas.
No Brasil, eu não sei se ele foi editado, mas assim, ele foi, quando foi, ele está em 6 volumes de 300 páginas, porque a letra é maior, então dá 1.200 páginas. E nesse livro, uma coisa interessante a se notar é que ele demonstra farta, fundamentadamente, que todo movimento progressista, todo movimento de esquerda atual, ele adota técnicas diretas do fascismo italiano. Por exemplo, tentar colar no Bolsonaro a imagem de fascista, coisa que ele nunca foi. Tá? E eu tive todas as discordâncias com o Bolsonaro. Hoje eu sou amigo do Bolsonaro, aliás, ele é uma pessoa maravilhosa, um ser humano incrível. Mas quando ele era presidente, eu fui um crítico das coisas do governo dele, porque um crítico, se não faz crítica, não é merda nenhuma. Um crítico faz crítica. E como dizia o Milor Fernandes, jornalismo que não critica não passa de armazém de secos e molhados. Né? É uma casinha de venda. Mas é o seguinte, e o Bolsonaro ele é uma pessoa tão humana, tão do bem, não é à toa que ele é o fenômeno que é. Uma vez o Magno Malta falava comigo, ele falava, olha, Pavinato, alguém pode gostar ou não gostar do Bolsonaro. Eu posso gostar ou não gostar do Bolsonaro, e ele gosta muito. Mas ninguém pode não reconhecer que esse homem é um fenômeno. Onde ele vai, ele angaria multidões, e com essa deixa a gente já pode entrar até no assunto, porque foi no meio de uma multidão que ele levou a facada. Ele angaria multidões, ele não tem medo, ele tem contato direto com as pessoas. Eu fui para a posse do presidente Milei, e ele é assim, ele foge da segurança, e se o povo lá está acenando para ele, ele vai até o pessoal. E vai, e abraça, e conversa, e tudo isso é muito genuíno. E fala as piadas sem graça dele, porque é genuíno, é de verdade. É genuíno, não de José, é genuíno que é de mentira, mas é genuíno porque é verdadeiro. Então é uma coisa maravilhosa. Então eu tive todas as críticas, não posso deixar de reconhecer que ele é um fenômeno. Apesar de todas as críticas, nós já conversamos muito sobre as minhas críticas e ele é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Então, eu fazia todas as críticas porque sempre fui o crítico. Agora, chegar no governo Lula e não poder fazer crítica, quem é um fascismo? E de todas as críticas que eu fiz ao Bolsonaro, uma eu sempre deixei muito claro. Eu não vou endossar o coro dos que chamam o Bolsonaro de fascista, porque para ser fascista requer talento. Você precisa ter um quê de psicopatia para ser um fascista, para ser um líder fascista. E o Bolsonaro pode ser chamado de tudo, menos de psicopata. Porque ele chora, ele se importa, ele sofre, e psicopatas não passam por isso. Né? Psicopatas olham para a imprensa quer perguntar alguma coisa e o psicopata responde nem a pau. Né? Se a DSM tivesse que ser escrita com um exemplo novo, usaria este exemplo que eu acabei de citar, que eu não vou falar o nome, porque chega a ter muito processo, já não preciso de mais um. E eu falei, vocês podem reclamar de tudo. Né? Chamar de genocida não é o termo genocida, pode ter sido um irresponsável na Covid, pelo menos na comunicação, porque na prática ele foi o presidente no mundo que mais vacinou, dada a extensão territorial continental brasileira, ele foi o presidente que mais vacinou de graça no mundo com 4 doses. Então, se ele não tivesse adotado o discurso que ele adotou, erroneamente, muito em razão da assessoria equivocada que ele tinha à época, ele tinha ganhado o Nobel da Paz. Nenhum outro presidente no mundo vacinou tanto de graça quanto ele. Agora, você vê o Lula. Nós temos a vacina disponível para compra desde o começo de março de 2023, a vacina da dengue. E ontem nós tivemos resultado
que o Brasil teve o recorde de casos de contaminação por dengue da história. Estou falando em 4.200.000 casos de dengue, e essa era a previsão que o Ministério da Saúde fazia para o ano de 2024. Nós estamos em abril, em 4 meses, nós já atingimos a previsão do ano, e a previsão do ano é a mais pessimista de uma série de 15 anos. Nós tivemos 4.200.000 infectados de dengue e mais de 4.000 mortos. E a vacina já podia ter sido comprada em março. Aí eu pergunto, por que o Lula não é genocida? Por quê? Aí eu uma vacina que já existia, né? Que já estava aprovada pela Anvisa. No caso da Covid, vale lembrar, quando começou a onda, Bolsonaro compra a vacina, sequer ela estava aprovada pela Anvisa. Pronta. Quando ela foi aprovada pela Anvisa, ele foi chamado de genocida porque entre a aprovação e a compra da vacina passaram-se 264 dias. No caso do Brasil, entre a aprovação da vacina da dengue e a assinatura de compra do primeiro lote de vacina, passaram-se 300 dias. Se o Bolsonaro é genocida porque ele demorou 264, o Lula é o quê quando demorou 300? O Lula é genocida Gold, genocida Platinum, genocida Black Diamond, é aquele genocida que entra no aeroporto, não carrega nem a mala de tão VIP que ele é. E o detalhe é que o Bolsonaro demorou 264 dias para comprar dose para o país inteiro. O Lula levou 300 dias para comprar dose para 1% da população. Então é o genocida dos genocidas. E a minha conclusão, ao final de 2022, foi o seguinte: o que esta imprensa fez foi fazer de um presidente fascista para que eles pudessem eleger um fascista presidente. Porque se você pega, e eu não estou falando isso de orelhada, se você vê a minha biblioteca de Segunda Guerra e de movimentos totalitários aqui, eu li praticamente todas as biografias de Mussolini. Quando você lê os escritos pessoais de Mussolini, você vê o Lula na sua frente. Ele é muito semelhante, a persona do Lula é muito semelhante à persona do Mussolini. Então, eles inventaram que o Bolsonaro é fascista para que eles pudessem eleger um fascista que é o Lula presidente. Foi isso que aconteceu. E é claro que houve um consórcio da mídia. Por quê? Porque o Bolsonaro não soube lidar com ela. Porque começou a falar da Globo, mas não cortou as verbas publicitárias da Globo. Não aumentou, não diminuiu, mas a Globo continuou ganhando aquilo que ela ganhava do governo até então. Os jornais ficaram todos pistolas com ele porque ele fez uma lei muito racional, aliás, uma lei sensacional, uma lei para tirar do Brasil uma coisa arcaica e desnecessária, que é publicar o balanço de empresa aberta em folha de jornal. Você tem que comprar lá 20 folhas do Estadão, 20 folhas da Folha, 20 folhas do Globo, para publicar o balanço da sua SA. Ele falou, não precisa mais, agora vai publicar online. Ninguém lê esta merda. Pois é. Mas isso era uma das grandes fontes de renda do jornalismo tradicional. Então ele irritou todo mundo, todos se consorciaram. É claro, porque a assessoria do Luiz Inácio deve ter prometido algo de muito bom a eles, e veja que a Globo teve o lucro que teve. Eu não teve nem vergonha de publicar no Valor Econômico, que é da Globo. Pois é. Não teve nem vergonha de publicar no Valor Econômico o lucro astronômico que eles tiveram e dizer, fizemos as escolhas certas. É claro, fizeram as escolhas muito certas. Muito certas. Teve até comemoração na redação, né? Você tem a formação jornalística também ou é só do direito? Não, a minha formação é jurídica. Só jurídica. Mas você viu na redação? Eu fiz essa pergunta. Pós-graduação, mestrado, doutorado e terminando o livre docência.
Mas tem uma coisa. Eu fiz essa pergunta para o Joaquim de Carvalho, que é um jornalista esquerda, que veio aqui, que fez o documentário, até que nós vamos assistir um trechinho já. E falei, Joaquim, na época sua de jornalista, raizão, o Joaquim é um cara que investigou muito o caso Adélio, não sei se você chegou a ver alguma coisa, mas ele é o que chegou mais perto, chegou perto da irmã do Adélio. Você falou investigar. Como você faz pós, mestrado, doutorado e livre docência, o que é um trabalho de titulação acadêmica? É investigação sobre um tema. Então, quando você faz um mestrado, um doutorado, uma livre docência, você sabe que você tem que ir atrás de todos os elementos e todas as provas para sustentar a sua tese. Você sabe que você tem que entrevistar tudo e a todos para confirmar a tese ou descartar a tese. Então, fazer uma pós-graduação séria é você fazer um trabalho de investigação sério para que você chegue num resultado que seja verdadeiro. Não estou dizendo que seja verdade nem a mentira, mas que seja verdadeiro, seja respaldado por esses elementos. Então, essa experiência de ter a seriedade de investigar para comprovar aquilo que se diz, isso eu aprendi ao longo de mais de 20 anos de pesquisa em direito. Agora, jornalista, eu não tenho a formação, mas uma vez que o Supremo decidiu já, isso há quase 20 anos, mais de 10 anos, que basta você exercer e requisitar o seu credenciamento, o MTB. Eu sou um jornalista com um MTB. Não fiz faculdade de jornalismo, mas aprendi na minha vida e sei como ninguém o que é a pesquisa, a investigação e a entrevista para a produção de uma tese. Muito bom, muito bom. E faz melhor do que muito jornalista, tá? Que sentou na cadeira 4 anos ali com muita mais responsabilidade. Você faz a faculdade, aprende a investigar, é uma coisa. Você fazer investigação, pesquisa e entrevista para fazer uma tese, tem uma banca de dinossauros muito mais experientes que você esperando para pegar você na curva. Te devorar. Se você não faz o trabalho primoroso de pesquisa e investigação, você não tira, como eu tirei, 10 com louvor em todas as minhas pós-graduações. Parabéns. Vamos lá, vamos para a nossa pauta, que senão nós vamos bater papo até amanhã aqui. Vamos falar antes do Adélio. O caso Celso Daniel, para você, é uma coisa resolvida? Ou você acha que ainda você vê arestas de um crime político ali? Não, você está fazendo uma pergunta retórica, né? Não sei, depende do seu ponto de vista. Qual é o outro ponto de vista? Você acha que o caso Celso Daniel foi resolvido? Eu tenho a minha tese. Eu vou falar a minha tese. Foi resolvido. Disseram que foi um sujeito e este sujeito morreu. Que coincidência. Morreu de câncer. Então, vamos fazer um paralelo. Vamos pegar aqui Marielle e Celso Daniel. Marielle. Quem matou Marielle? Quem matou Marielle? Quem matou Marielle? Acharam quem matou Marielle. Ih, não tem nada. Não era quem eles queriam. Claro. Quem mandou matar Marielle? E foi e pesquisa, acha quem mandou matar Marielle. Ih, mas ele fez campanha para a Dilma. Então aí a esquerda começa. Quem mandou que mandasse matar Marielle? Agora, o Celso Daniel descobriram quem matou, sabem as ligações de quem matou com os políticos que nós sabemos quem é. Aí o sujeito morre e ninguém pergunta quem mandou matar Celso Daniel. É um tratamento, vamos combinar, diferente um do outro. Muito diferente. Se a esquerda ela é tão peito aberto do jeito de achou quem matou, mas eu quero saber quem mandou matar, aí quando, no caso do Celso Daniel, acha quem matou, ele morre. Ninguém pergunta quem matou o Celso Daniel, nem quem matou, nem quem mandou o assassino do Celso Daniel matá-lo. Parece que foi uma coisa meio óbvia. E se você lê aquele livro do Romeu Tuma... Você está falando do Dionísio? Só para eu pontuar a história. O tal... O que mataram dentro da cadeia. Foi esfaqueado na frente da advogada. Você leu o Assassinato de Reputações, do Romeu Tuma Júnior? Não. Eu não consegui ler 100 páginas. Putz. Porque é o livro mais mal escrito da minha vida. Eu joguei fora. Eu nunca jogo um livro fora. A minha casa é entupida. Eu nunca vi um livro tão mal escrito na minha vida. A redação é merda. Se tivesse nota negativa, era nota negativa. Quem escreveu foi o Tognoli.
Livro horroroso. Mas os dados de pesquisa da bibliografia que tem ali, e depois conversando com o Romeu Tuma Júnior, o que ele mostra documentalmente é que houve uma pressão do Partido dos Trabalhadores para que não se aprofundasse no caso. Isso quem diz é o Romeu Tuma Júnior, que foi delegado do caso. É mesmo. O Dionísio, só para te contextualizar, ele fugiu aqui de um presídio de Guarulhos, que é meu reduto hoje, né? E a facção que se intitulou, né, a dona do crime ali, diz que matou ele porque ele falou mentira e quis roubar a autoria, né? Parece até o Hamas, a facção. Matou porque ele quis roubar a autoria. Mas nossa, faz sentido. Deviam estar comemorando que alguém quis roubar a autoria. Não faz sentido. Não faz sentido. Vamos lá, o Adélio Bispo. O caso Adélio Bispo tem uma tese, tem um documentário rolando, inclusive o Joaquim de Carvalho, que a gente trouxe, é o autor desse documentário, que é uma fakeada. Confesso. Não assistiu? Uma fakeada no coração do Brasil. Está de onde? Tudo que eu Está disponível. Tá no YouTube. Tá no YouTube. Tá qual canal? Nós vamos assistir. Qual canal do YouTube? Canal 247. Se somar 247 dá 13. É aquele canal de esquerda? 247, falaram que somando dá 13. Exatamente. Né? Aí tá lá. Mas aí eu trouxe o Joaquim, e a parte que mais me intrigou, Pavivi, e eu falei para você em off isso, para a gente apurar, né? Vamos ver o trecho do vídeo que ele mostra que o Bolsonaro já tinha um problema na barriga. Mas deixa eu contar uma coisa. Não tem a tecla nem 2, nem 4, nem 7 no meu computador, então eu vou ter que ver por aqui. Vamos ver o trechinho que o Joaquim levanta, que essa facada, na verdade, não pode não ter acontecido, a tese deles é essa, e que o Bolsonaro já tinha um problema na barriga, não se sabe qual, e a gente está aqui para isso. Não se sabe qual, é maravilhoso. Parabéns. Não se sabe qual, é sensacional. Puta qualidade de jornalismo. Vamos lá. Vamos ver o Bolsonaro falando que tem um problema no estômago. E o Pavivi está aqui comigo para a gente correr atrás dessa verdade. Pavinato tem bons contatos e a gente vai descobrir qual era o problema que o Bolsonaro tinha nessa ocasião aqui. Vamos lá. Ele toma 2 remédios, tá? Que ele já estava tomando um deles para o estômago mesmo, tá? Porque você percebe que tem um antiácido, alguma coisa assim, para o estômago. Ele toma e até brinca com um fotógrafo, ela direto a ele diz assim: olha, não é Viagra não, era um outro medicamento, não se sabe para que era o medicamento, e ele toma. Interessante, isso não é um detalhe sem importância, porque o Bolsonaro efetivamente tinha manifestado a doença anteriormente. Num congresso evangélico lá em Santa Catarina, Gideões, o pastor diz lá que quem quer receber oração para cura tem algum problema no estômago, então que ele faria uma oração. E o Bolsonaro fica de pé, a Michele coloca a mão exatamente onde foi a facada, tem uma outra pessoa, 5 meses que seja um pastor também, coloca também a mão e eles fazem ali aquela oração. E há notícia de que o Bolsonaro, numa viagem a Cascavel, uma viagem de campanha, ele passou mal e teve que ir para o hospital. Isso pouco tempo antes, de alguns meses antes do episódio da facada. Vamos lá. Em primeiro lugar. Então, isso foi o que me chamou a atenção. De tudo que eu assisti, eu falei, realmente, isso é uma ponta sem amarrar. O que o Bolsonaro tinha, você sabe? Não sei, mas nós podemos perguntar. Vamos apurar. Vamos ao seguinte, primeiro. Se tomar Enotabs, mostra que você tem um problema no estômago, vamos combinar aqui que tomar Eno, então, nós vamos notar que quase 90% da população brasileira adulta já tem uma facada no estômago. Porque aquilo é Eno. É Eno. Depois, se isso é um documentário, quem estava falando é um jornalista, ele foi atrás do laudo? Em primeiro lugar. Esse laudo do Bolsonaro ninguém tem. Mas ele foi atrás. O que sabem é que ele foi operado por um oncologista.
a cirurgia dele foi feita por um oncologista, o que eles falam no documentário. Então, mas eles falam... Eles sugerem que o Bolsonaro tinha um câncer. Mas eles não dão o nome do médico. Por que não dá o nome do médico? Então, isso não é jornalismo. Que eu já vi oncologista na minha vida. Porque quando você vê alguma coisa estranha no exame, você vai ver um oncologista para fazer uma biópsia para ver se é câncer ou não. Não é porque eu fui a um oncologista que eu tenho um problema. Eu quero saber se eu tenho um problema. Então, eu posso ir no oncologista, posso ir no infectologista. Eu vou ao infectologista levar exames todo mês. Por quê? Porque eu tenho HIV? Não, para justamente não ter. Ah, ele foi ao infectologista, ele tem AIDS. Não, eu vou ao infectologista porque eu faço exames regulares de 6 em 6 meses para justamente não ter uma DST. Se eu faço um exame, por exemplo, quando você está no círculo de poder, em Brasília, uma das doenças mais comuns em políticos é úlcera no estômago. Quando se tem uma úlcera estomacal, eu não sei, você deve ter convívio com muita agenda política, mas eu trabalho com políticos desde 2007. Eu era advogado de político. Então, eu frequento Brasília, os altos escalões do poder, como advogado, desde 2007. Um dos problemas mais comuns em políticos é úlcera estomacal. Úlcera estomacal. Agora, se você tem uma úlcera estomacal que não cessa, qual é a recomendação do seu gastro? Vamos fazer um exame oncológico. Agora, que para isso ser um documentário, ele precisava apontar o nome do médico. Ah, Pavinato, mas tem a relação de sigilo médico-paciente. Eu não estou dizendo para dizer o que o oncologista falou, mas para apontar quem foi o oncologista que ele foi. Ué, se o oncologista não quis responder, não quis. Eles tentaram contato com o Bolsonaro para perguntar sobre isso? Essa é uma pergunta. Porque quando você faz o documentário de alguém vivo, a primeira coisa que você faz é mandar um rol de perguntas para essa pessoa. Isso não aparece. Então ele pega a imagem dele tomando eno, depois ele joga para um culto evangélico em que a esposa, a Michele Bolsonaro, está pondo a mão no estômago dele, e depois ele passa para que o Bolsonaro, uma notícia do portal Terra, que é consorciado ao lulismo, dizendo que ele foi a um oncologista. Mas tudo bem, foi um oncologista. E daí? Quem é o oncologista? Ele procurou saber? Agora, nós não podemos fazer o trabalho de investigação de quem fez o documentário. Porque eles estão ganhando dinheiro. O portal 247 é um dos portais que mais ganham dinheiro do governo federal. Está lá, no portal da transparência. O portal 247 ganha uma fortuna do governo Lula. Eu vou fazer o trabalho investigativo para eles. Se eles me repassarem metade, eu faço. Se eles me repassarem metade, eu faço. Agora, de graça, não, ainda mais para a gente que está ganhando dinheiro do governo. Aí fica a pergunta, que eles têm que me responder. Mandaram as perguntas para o Bolsonaro, ele não respondeu, não quis responder, respondeu ou vocês não mandaram? Segundo o que eu apurei, mandaram e ele não respondeu. Eles mandaram o e-mail, colocaram um e-mail no documentário? Mandaram, não falaram o jeito que mandou. Eu imagino que sim, jornalista formaliza, né? Eles deveriam colocar no documentário o documentinho, olha, em tal data mandamos este e-mail, mas nunca foi respondido. Como a Globo sempre fez. A Globo faz direito essas coisas. Eles põem lá a cartinha, eles põem o ofício, eles põem a nota com data, com endereço, com comprovante de entrega e diz que não respondeu. Quando eles ligam, eles falam, nós ligamos e as ligações não foram atendidas. Agora, pelo menos esse trecho que você me passou,
nós temos um senhor que mostra 3 fatos de domínio público, porque estão na internet. Um, ele tomando Eno. Outro, ele numa... Se eu te contar que eu tenho refluxo e amanhã eu levar uma facada, vão falar que eu já tinha problema por causa do meu refluxo? Bolsonaro não é nenhum garotão. Apesar de ser aquele néctar, como ele gosta de dizer, ele fala, eu acho engraçado. Mas ele tem idade. E você sabe que depois dos 40, meu filho, refluxo é uma coisa que fode a vida do cristão. É. Então, não sei o que é. Você põe a mão no estômago, pode ser refluxo, pode ser úlcera, pode ser intestinal. E outra, que o estômago, ele falou, estômago, ele ficou com um problema no misto de intestino com estômago. Se você vê a barriga do Bolsonaro, é uma coisa, depois dessa cirrose. Facada, depois dessa facada, ela ficou uma coisa como se fosse 2. Eu vi. Não tem gastrointestinal, não tem refluxo, não tem câncer de estômago, intestino, que deixa uma barriga daquele jeito. Porque ela virou 2 justamente pelo corte. Ela é dividida no meio. É uma coisa estranha. Porque por conta daquela pele mais dura que fica na cicatriz da região que divide a faca para a parte superior à parte inferior. É uma tristeza ver aquilo lá. É uma tristeza ver aquilo lá. Agora, ele nunca se negou a mostrar para quem quer que fosse a barriga. Ele nunca negou a mostrar, quando ele estava usando, para quem quer que fosse, a bolsa de colostomia. Por que não apresentaram o nome do médico dele? Que eu acho que também não é segredo para ninguém. Todo mundo sabe quem é. Todo mundo sabe que ele trabalha no Einstein. E não tem nenhum ofício do Einstein nesse documentário. Então é um documentário que não dá para perder tempo com um documentário bosta desse, porque não teve o trabalho básico de jornalismo. E falo eu como um pesquisador acadêmico, não teve o trabalho mínimo de pesquisa. Aí eu lhe pergunto, o que é estranho no caso do Adélio para mim? O caso do Adélio para mim é estranho o seguinte, ele era um homem pobre / miserável, porque ele não tinha fonte de sustento próprio. Vivia numa situação de semi-mendicância. Ele entra no meio do povo, porque o Bolsonaro é dado ao povo, e ele tem uma faca. Mas, sabidamente, a faca está enferrujada. Esse detalhe da faca enferrujada é muito interessante, porque a faca enferrujada ela faz um estrago muito maior. Se você tem um resquício de ferrugem e contaminação bacteriana pela ferrugem, isso dá uma septicemia. Então, a chance de morrer é maior. Mesmo que a facada não seja profunda, você morre de septicemia. Então, foi uma facada para matar, porque a faca foi uma faca enferrujada. Aí ele é preso. E, do nada, um sujeito em situação de semi-mendicância recebe, out of the blue, 3 advogados que cobram, no mínimo, R$500 mil para fazer uma contestação, que chegam de jato para defendê-lo. É estranho, né? E advogados ainda ligados a próceres do PT. Não, advogado pode advogar para quem quiser. Eu já advoguei para o PT no meu começo de carreira. Ganhava muito dinheiro como advogado. Então, assim, o advogado defende quem ele quiser. Mas justamente você ir defender o Adélio Bispo, porque se fala, é um caso que vai dar projeção, então os advogados querem. Não, de fato, advogados caros de renome, que advogado bom é advogado pago, no mundo inteiro vale a mesma coisa.
E um criminalista, quanto mais nacional, quanto maior repercussão tiver o crime, ele vai querer pegar o caso de graça. É claro, porque ele está fazendo propaganda do trabalho dele. Mas agora, um advogado que tem clientes ligados ao Partido dos Trabalhadores vai pegar o caso de um sujeito que tentou matar o adversário do Luiz Inácio Lula da Silva para quê? Para prejudicar e levantar conspirações contra o seu cliente? Então isso não casa. Se fosse um advogado, quando o Maris de Oliveira pegou a Suzane von Richthofen, de graça, a Suzane não matou nenhum político, ela matou os pais. Então, para ele, o Podval fez a mesma coisa, é uma vitrine. Agora, uma tentativa de homicídio contra o candidato a presidente. Você tem uma banca de advocacia ligada ao adversário desse presidente que tentaram matar. Você não quer fazer nome em cima desse caso, porque isso vai prejudicar a tua clientela. E se vai prejudicar a sua clientela, ou você foi mandado por essa própria clientela, ou você está ganhando muito dinheiro de alguém que nós não sabemos quem é. Nós não sabemos quem é, porque se diz que foi pro bono. Usou-se esse expediente, da Suzane, do Nardoni, então da repercussão. Mas o Nardoni matou a filha, a Suzane matou os pais. O Adélio tentou matar o presidente da República. O Adélio mudou a política do Brasil, né, Pavi? Eu acho que existe uma história política antes e outra depois dessa facada. E aí vem, uma coisa muito esquisita. Esse aqui é o Zanoni. Esse aqui é o primeiro advogado do caso Adélio. Zanoni Júnior, não sei se vai dar o foco aí. Não deu aí eu foco. Mandei para ele. Falei, doutor, o que está acontecendo? Tem alguma chance de alguém entrevistar o Adélio? Acho que vai dar o foco aqui se eu insistir. Zanoni Júnior, olha lá. Ele escreveu lá, esse caso acabou há 4 anos. A absolvição transitou em julgado. Não, ele não foi absolvido. Peraí. Ele te deu uma informação errada. Pois é, aí eu mandei, pois é, mas encontra-se isolado e a sociedade clama por uma fala dele, a imprensa. Ele está em Mato Grosso ou conseguiu a transferência para Minas? E aí morreu o assunto. Para você que está assistindo essa live, o caso Adélio está resolvido? Me escreve aqui no comentário. Está resolvido, mas não está... Eu vou explicar o que aconteceu. Está resolvido, mas não está explicado, né? Ele não foi absolvido. Por quê? Porque ele não poderia ter sido considerado nem culpado, nem inocente. Porque ele foi considerado inimputável. O que é isso? Na categoria das pessoas, o Código Penal brasileiro ele divide a população em imputáveis e inimputáveis. Tem lá as categorias dos semi-imputáveis, mas não vem ao caso aqui. O que a gente tem que entender aqui é: o imputável é aquele que é considerado são. Tem cabeça boa. Para usar o jargão de antigamente, o jargão que valeu no Brasil até o ano de 2003, era o louco. O inimputável é o não louco, é o louco, e o imputável é o não louco. É o jargão que valeu no Brasil até 2003, oficialmente. Depois disso, passou a se falar que é politicamente correto. Então, o Adélio ele foi considerado louco. É o não louco. Não louco, inimputável. Inimputável é o louco. É o que resgata o louco da piscina e amarra para secar com a gravata. Esse é uma pena. Quando você condena alguém, você imputa uma pena. Tá. Quando você não condena, você não imputa. Não tem como penalizar. Então, imputável é aquele que é passível de ter uma pena imputada a ele. Inimputável, o prefixo inim é igual inelegível, inafiançável, ou seja, não imputável. Inimputável é não imputável. É o sujeito a quem não se pode imputar uma pena. Mas isso não quer dizer que ele não cometeu um crime. O crime aconteceu. É que o autor do crime só não é passível de ter uma pena imputada a ele. Por quê? Porque o critério da inimputabilidade diz que um sujeito que não goza de perfeito juízo mental,
quando ele vai cometer o crime e não sabe que aquilo é um crime, por exemplo, uma pessoa numa crise paranoide de esquizofrenia, ela acha que ela está agindo, ela acha que ela é Jesus e ela vai levar a pessoa para o paraíso. Então ela está fazendo um bem na cabeça. Dentro do delírio dela, ela está achando que ela está fazendo um bem. Se ela cometeu esse crime durante este delírio, e também vale dizer, não é porque a pessoa é esquizofrênica que ela é inimputável. Ela é inimputável se, no momento do crime, ela estava dentro de um surto em que ela era incapaz de dizer que aquilo era bom ou mal. Aí se declarou que o Adélio era inimputável, porque no momento da facada ele não sabia que aquilo que ele estava cometendo é crime. Conversa para boi dormir! Conversa para boi dormir! Conversa para boi dormir! Eu não vi um laudo. Ele planejou muito. O cara estava com uma faca enferrujada. Por exemplo, se ele fosse um sujeito que andasse com esta faca enferrujada todo santo dia para descascar laranja, vá lá. Mas não é o caso dele, do Adélio. Ele não andava com aquela faca enferrujada todo dia para ele ter um surto psicótico e falar, me deu um branco, e a hora que eu vi, o presidente estava com a minha faca enferrujada de comer laranja dentro da barriga dele. E eu falei, nossa, precisa de ajuda? Não, não foi o caso. Mas a justiça o declarou inimputável. E quando a pessoa é declarada inimputável, o julgamento não prossegue. Prossegue apenas o debate sobre a imputabilidade ou não, sobre a loucura ou não. Aí, quando o juiz bate o martelo, fala, ele é inimputável. O que faz? Não se vai atrás de prova, não se procura quem mandou, não se interroga por quê, descarta-se todo o inquérito e manda-se o sujeito para um manicômio judicial. Sabe como é um manicômio judicial? Você chega, leva uma paulada na cabeça, a hora que você acorda já levou outra. É mais ou menos assim. Então, tem algo nessa história que ninguém sabe, que a gente só pode desconfiar. E a gente só pode desconfiar por quê? Porque neste país, nessa democracia torta, tudo é sigiloso. Por que é sigiloso? Por que é sigiloso? Porque ele, como inimputável, é um incapaz. E quando tem sujeito incapaz no processo, a regra processual diz que o processo deve ser sigiloso. Então ninguém pode saber quem é o Adélio. Peraí, ele tentou matar o presidente. A regra é pensada para o cidadão comum, não para quem tenta matar o presidente da República. Então fica esse ponto de interrogação. Por quê? Porque o judiciário jogou o Adélio dentro de um manicômio judiciário, e mesmo que alguém consiga falar com o Adélio no manicômio, e mesmo que ele conte uma história diferente da história dos autos, o que o judiciário vai falar? Não tem relevância, não vai se abrir investigação, porque ele é inimputável, não sabe o que está falando, a declaração dele não tem valor jurídico. E quando a gente vê essas ações do judiciário brasileiro totalmente contrárias à Constituição, às leis, à democracia, à moral, à decência, quando a gente tem no país presos políticos, e quando eu digo que o Brasil está cheio de presos políticos, eu não quero dizer que eles não tenham cometido um crime. Eu quero dizer que eles estão presos sem o devido processo legal. Pode ser que sejam culpados, mas uma vez que estão presos sem o devido processo legal, são presos políticos. E quando a gente vê um país de presos políticos, não me espantaria saber que o Adélio foi silenciado. Por quê?
há mais elementos objetivos que eu posso pegar papel aqui e mostrar para você, olha, despacho número tal, processo tal. Inquérito número tal. Eu posso imprimir tudo e mostrar para você documentadamente, como um jornalismo sério deve fazer, por que a história do Adélio é estranha. Agora, eu chegar e pegar um vídeo do Bolsonaro tomando eno, a Michelle pondo a mão na barriga dele, uma notícia de um portal duvidoso de notícia dizendo que ele foi ao oncologista, mas sem ninguém mencionar quem é o oncologista, sem ninguém mostrar um registro de visita, sem ninguém mostrar que mandou perguntas ao presidente e que ele não respondeu. Aí, o que isso quer dizer para mim? Que eles estão a serviço. E por que o Portal 247? Repito e friso, um dos portais de internet que mais ganha dinheiro do governo Lula. Para mim, isso é uma peça publicitária para ajudar a fechar os furinhos que ficou, para ajudar a lacrar de vez o caixão que fizeram do caso Adélio, da mesma maneira que fizeram com o caso Celso Daniel. Perfeita análise. É sensacional, né? Essa live devia chamar Show do Pavinato. Já tem um monte de fã seu aqui no chat, bombando. A gente precisa conversar outras vezes. Vamos marcar outras lives. Me sigam no meu arromba. Ai, que loucura. Sigam lá. Qual que é o canal, Pavinato? Arroba Narcisati. Não, é Narciso que fala isso. Arroba Pavinato, P-A-V-I-N-A-T-T-O. É tudo, Instagram, Twitter, YouTube, é tudo arroba Pavinato. E assista lá o Pavivi sem mimimi. Sem mimimi. É sem mimimi mesmo. Como assim, o Pavivi? Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um sinal da cruz e gravando. Só para finalizar, eu tenho mais duas aqui para ele. O Pavinato falou do Alexandre de Moraes, falou do STF. Eu estava pesquisando como que escrevia o Pavinato, se era 2T, se era com H, e aí me caiu essa bomba. E você falou do Terra. O Terra é um portal muito interessante para mim. Eu fiz a biografia do Vanderlei Silva, né, o livro inteirinho. Eles foram o primeiro portal que deu uma notinha a respeito. E aí a jornalista, na ocasião, fez uma entrevista grande comigo. Eu falei para minha esposa, putz, essa entrevista vai ficar boa. Quando eu vi publicado no Terra, estava assim... Foi só um fio. Jornalista diz que fez a biografia do Vanderlei Silva por WhatsApp. Olha o tamanho do livro. Aí eu falei, caceta, Ana, eu te falei tanta coisa legal, você pegou o título mais louco. O que interessa para o leitor do livro do Vanderlei que eu fiz com alguma parte pelo WhatsApp, porque o cara morava em Las Vegas. Não dá para ir todo dia para Las Vegas, né? Vamos combinar. E não é um meio de comunicação. Se você liga a sua câmera no WhatsApp, não é a mesma coisa de você estar na frente dele? Telefonema. Aí eu vi essa matéria. Mas eles são desonestos. São muito loucos. Aí eu vi aqui a matéria do Pavinato. Ó. Pavinato xinga aos gritos ex-BBB que o critica, chama de reality de privada. Arregaçando. Aí quando você me traz essa informação que eles estão consorciados, tudo faz sentido, né? Mas eu queria saber, o que aconteceu? É com esse cara aqui que deu a treta, né? O Big Brother 1. É o Didi. Eu nem sei quem é. Eu não sei quem é. Ele fez o Big Brother 1 que o Kleber Bambam ganhou. Isso eu sei. Mas eu sei o seguinte. Eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu não sou de ficar nervoso. Não é? Eu sou um sujeito da paz. Só que não. Então, aí ele fez uma live e tal, e começou a falar que não se devia confiar em mim, porque isso, aquilo. Em primeiro lugar, eu não sou candidato a nada. Você tem que confiar ou desconfiar. Ele está vindo? Político. Que você, não sei, não quero saber e não me interessa. Você tem que confiar ou não confiar em político, porque você votou nele, ele deve te representar e ele ganha dinheiro seu. Eu não sou político, não estou pedindo voto para ninguém, não estou pedindo absolutamente nada para ninguém, eu estou fazendo análises jurídicas que, se você tiver um tique e um teco e for bem alfabetizado, você consegue, numa doutrina, ver que eu tenho razão. Aí começa-se com um discurso, é porque o Pavinato no passado... Foda-se o Pavinato no passado. O que eu estou falando aqui é um conteúdo. Eu não estou me vendendo. Eu estou fazendo uma análise da situação.
Você travou, hein? Não. Agora você destravou. É que eu finjo ser um boneco, às vezes. Eu finjo ser um boneco. E aí, quando alguém fala mal de mim sem falar comigo antes, eu tenho este péssimo ato de espinafrar a pessoa no ar. Mas você falou com o Moraes? É a acusação que ele fez, que você foi lá bater papo com o Moraes por conta sim, não, exatamente. Falei, ó, eu conheço o Moraes faz 20 anos, porra. Desde quando ele tinha cabelo, ele tinha franja. Porque você era amigo dele? Não, eu era aluno dele de faculdade. Aí muita gente fala, você chama o Alexandre de Moraes de professor. Eu vou chamar de babá? Ele foi meu professor da faculdade. Agora eu tenho culpa? Eu sabia 20 anos atrás o que viria a se tornar ser aquele professor? Mas você foi lá pedir desculpa. Não, não fui. Quem disse que eu fui lá pedir desculpa foi o gabinete do Moraes. Aí fica todo mundo assim, o Moraes faz barbaridade. Aí a hora que o Moraes solta uma nota dizendo que eu fui pedir desculpa, aí todo mundo acredita. Ou você acredita no gabinete do Moraes, ou você não acredita no gabinete do Moraes. A questão é essa. Mas, como sou eu, resolveram acreditar. Então agora o Moraes está falando a verdade, entendeu? O Moraes está falando a verdade. E... começou a falar, Pavinato vai pedir desculpa ao Alexandre. Não fui pedir desculpa porra nenhuma, em primeiro lugar. Não teria lógica, né? Você pedir desculpa. Você saiu da Jovem Pan por sustentar. Eu fui para lá. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu fui para lá porque a Jovem Pan, eu trabalhava ali, e o ministro Alexandre, ele tinha acabado de dizer para o mundo inteiro ouvir que a Jovem Pan era um foco de fake news. E eu fui para lá para saber o que era a fake news. O que ele considerava fake news. Porque eu queria saber. Porque para mim não tinha fake news nenhuma. Porque tudo que eu falava eu analisava. Então eu fui tirar satisfação. Aí, óbvio, o gabinete dele põe. Não, ele veio pedir desculpa. Eles iam dizer que eu fui tirar satisfação? Mas daí a nossa direita, quando elas querem, elas acham que o gabinete fala a verdade, e quando elas não querem, ela acha que ela fala mentira. Você tem que decidir, meu irmão. Não dá para uma hora você dar crédito e ficar dando descrédito. Que se você dá crédito sem ouvir a outra parte em um caso, você tem que dar crédito também ao Alexandre nos 1.350 casos de presos políticos sem ouvir esses presos políticos. A última para o Pavinato, para eu me despedir. A gente falou em off a respeito disso, a nomeação do Sérgio Moro, depois da Lava Jato, de tudo que aconteceu. Você acha que é uma das principais causas dessa perseguição que a gente vê, tanto o Lula quanto o Moraes, numa ansiedade absurda de querer prender o Bolsonaro, até, de repente, para o Lula ter uma narrativa de justificação? Tá vendo? Lá no Brasil, todo mundo que sai da presidência vai preso. Você acha que o Moro tem a ver com tudo isso? Se o Moro não tivesse vindo da Lava Jato para o governo Bolsonaro, talvez a situação seria mais calma? Ou essa questão não tem nada a ver com o Moro? Se o Moro não tivesse saído da magistratura e ido para o governo, existe uma probabilidade apenas de que Lula não tivesse sido absolvido, não. Tivesse as suas condenações anuladas, esse é o termo jurídico, ele não foi absolvido de nada. Ele teve as condenações anuladas. Na essência, o significado dessas duas expressões é diferente. São diferentes. Então, existe uma probabilidade de que o STF não teria conseguido um argumento suficiente para anular todas, em bloco, as condenações do Lula. Pode ser que uma ou outra eles tivessem encontrado uma dificuldade. É claro que quem quer soltar acha um jeito, ainda mais do STF brasileiro. Mas seria mais difícil para o STF se o Moro não tivesse largado a magistratura e ingressado como ministro do Bolsonaro. Mas a grande razão não é essa e, infelizmente, eu não posso lhes contar. Muito bom.
Pavinato, Thiago Pavinato, senhoras e senhores, eu agradeço demais, meu querido, eu sei da sua condição aí, a gente está batendo um papo aqui no WhatsApp, não é mole tirar uma hora do seu dia para estar aqui com a gente. Eu quero que você saiba que você tem um grande fã que começou a te admirar ali no Pingos nos Is e continua te assistindo no Pavivi Sem Mimimi, nos Tremas nos Us, tá? E sempre que você tiver alguma coisa, vamos tentar caminhar junto nessa questão do Adélio Bispo, vamos tentar buscar algumas respostas. Deixa eu terminar o próximo livro e aí eu tenho algum tempo para... Isso. E eu queria que você desse as suas considerações finais, porque você tem muita gente que gosta de você aqui nesse chat, batendo aí quase 1000 pessoas agora nesse momento aqui na live. Peço que você se inscreva e deixe o seu joinha e faça o seu comentário escrevendo aí se para você o caso Adélio Bispo está ou não resolvido. Fica à vontade para se despedir da turma. Hein? Bom, eu me despeço, peço também para que todos, se não estão inscritos no meu canal, se inscrevam. Vou pôr aqui o nome, ó. Eu recebi a plaquinha dourada. Você humilhou, né? Eu vi lá. A plaquinha dourada. Não, já passamos, estamos quase com... Como que é o nome do canal? 70 mil, né? Pavinato, P-A-V-I-N-A-T-T-O. P de pato, A de amor, V de viado, I de igreja, N de navio, A de amor, T de travesti, T de trans ou de ovo. Para agradar todo mundo, né? Exato. youtube.com/Pavinato. Então, se inscreva. O Instagram, o Twitter, que hoje é X, o TikTok, é tudo @Pavinato na minha vida. Tá? Tudo @Pavinato você me acha. E quem ainda não leu também, A Esquerda Fala, que eu fiz esse perfil criminal do Lampião que eu escrevi, que a filha do Lampião está me processando, aliás, ela perdeu o processo agora. Dizem que é um livro sem pesquisa. Porra, a base bibliográfica no final do livro é que eles gostam de falar mentira mesmo. Então, não liga, porque dar entrevista para jornalista de esquerda, você tem que pedir para ver o conteúdo antes da publicação, porque eles mentem. Agora eles cantam. Você viu a Daniela Lima ontem cantando? Vi. Compartilhei, inclusive, no meu Insta. Ela é afinada. Ela é afinada. Let your body move to the music. Vogue, hey, hey, hey. Ela estava cantando assim, vocês podem ver. E ela fez o velhinho cantar também, todo torto, coitado. Nossa. É muita vergonha. It is like a prayer, like a... Obrigado, Ti. Um abraço para você. Tamo junto, meu xará. Fica com Deus. Eu vou dar uma finalizada com eles aqui. Muito obrigado, viu? Thiago Pavinato, senhoras e senhores. Está aí, dívida paga com vocês aí, que pediam há muito tempo. Se inscrevam no canal do Pavinato. Ó. Tá aí, tá? Pavinato com 2T. A gente vai tentar outras, né, incursões aqui. Eu falei para vocês que muita coisa ia mudar no nosso canal quando a gente batesse aí os 100 mil inscritos. Né? Graças a Deus a gente está aí caminhando para 121. Fizemos 120 mil, 121 já acredito que até amanhã. A nossa meta é grande, a nossa meta é ambiciosa, porque eu tenho bons pensamentos e bons planos aqui para vocês. Eu coloco o meu jornalismo à disposição da verdade nesse país aqui, que é um país polarizado. A gente cada vez mais vê pessoas tomando iniciativa, e aí eu quero que você concorde ou não comigo nesse momento aqui. Se você acha que eu tenho razão quando eu falo que existem duas mídias, existe uma mídia da esquerda e uma mídia da direita, e cabe a você escolher o lado que você quer, né? O lado que você quer ficar, o lado que você quer se posicionar. Eu procuro não me posicionar lacrado, fixo em nenhum dos lados. Eu procuro estar aqui elogiando quando acerta e elogiando aqui quando acerta também. Eu queria que os dois acertassem, mas infelizmente a gente vê muito mais erros de um lado do que do outro. E isso não vai acontecer. A gente luta aqui que a nossa liberdade jornalística continue, que a gente possa persistir na nossa missão. Eu peço que, se você chegou agora nesse canal aqui, a primeira vez que você está me assistindo, meu nome é Thiago Parigiani, eu sou jornalista. Você acabou de assistir a entrevista com o Thiago Pavinato, grande jurista, homem do direito, que sabe falar verdades muito interessantes e inteligentes. Peço que você se inscreva aqui, se você gostou desse conteúdo, ative o sininho das notificações e faça o seu comentário, me diga de onde você está me assistindo e, principalmente, coloca aqui embaixo: quero saber a verdade em relação ao caso Adélio. Isso vai ajudar a gente a fomentar o tema e chegar num ponto que muita gente já desistiu. Muita gente não quer saber mais, não acha que está resolvido, como o Zanoni falou ali. Não está, gente. Tá? Não está resolvido. Essa é a real. A real é que a gente tem muita coisa para apurar
e tendo bons lutadores, bons combatentes, o resultado dessa luta tende a vir. Eu fiquei muito feliz de colocar várias mensagens de vocês aqui. Vocês veem, aqui não precisa de superchat para você aparecer na live. Em momento algum eu pedi superchat, tá escrito aqui embaixo, mas todo mundo que escreveu sem superchat apareceu. Eu não quero que você faça um superchat. Se você tem condições de apoiar um canal que fala com as suas ideias, apoie o nosso canal, seja membro, custa R$ 2,99. É 1 centavo ao dia. É uma taxa simbólica para você apoiar a nossa luta. Não é fácil. Tá? Todos os dias a gente é bombardeado aqui por comentários esquerdistas, gente que não quer saber a verdade de nada, ela simplesmente tem um interesse em defender um lado ou um outro, e aqui você vê, não tem aqui o apoio do governo, não tem nada, e a gente luta meio que sozinho. Sozinho não, porque vocês estão aí. Agora, nesse momento aqui, batemos quase 20 mil pessoas nessa live aqui assistindo. Então, é um bom montante, né? Então, se cada um de vocês aí puder dar esse apoio, eu agradeço demais. Clica aqui embaixo no Seja Membro, tá? Você vai fazer ali a sua contribuição, e essa contribuição vem direto para o pessoal da produção, que ajuda a gente a entrar em contato com o Pavinato, entrar em contato com o Joaquim de Carvalho, com o Ricardo Silva, com os deputados que a gente consegue trazer aqui também para a causa do aposentado e pensionista. O próprio Sérgio Moro está sendo acionado lá e nunca quer saber de aparecer aqui. Mas a ideia é essa. Eu vou dar uma lida aqui nos principais comentários. Se você quer falar comigo nesse momento aqui, hora e vez de você escrever, tá? A Silvia Silva escreve aqui: Pacheco é vendido para tudo antes que seja tarde demais. A Emily fala que é uma fakeada. O Misael tá lá em 2 dos Brejinhos. Como é que é? OL dos Brejinhos, Bahia. A Leonildes Pinheiro de Itatiaicu. Bolsonaro indicou 2 ministros do STF, não solucionou o caso da facada. Luiz Antônio Franco. A Maria Josefa é de Feira Nova, Pernambuco. Feira Nova eu não conhecia a Feira de Santana. Quero saber a verdade sobre o Adélio Bispo. O Adélio era matador de teatro amador. Essas teses são muito loucas, né? Sempre bom ver o Pavinato logo cedo. Bem, eu rezo muito por ele. Pavinato, o único homem que teve coragem de processar o careca do mal. O careca do mal. Orgulho dele. Gratidão, aleluia, amém. Você tem razão. Esse Pavivi não é gente, não. Dando risada, Zena Fagundes, com certeza simpatizou com alguma fala do Pavinato. A Eliana, eu também aprendi a gostar e admirar o Pavivi. A Doralice, não está nada resolvido desse caso, gente. O Isaac, grande Pavinato. A Dorvenil, Pavivi, olha, ele não quer cargo político. Ele falou, Lincoln Mello, Pavivi, nosso futuro senador. Bolsonaro já sabe quem mandou dar a facada, diz a Sueli Reis. O Jairo Caetano, a Lindaura Silva, Sueli Reis. Adélio não é louco, mais um fanático que foi manipulado pelos que queriam eliminar o concorrente, diz a Sueli Reis. Pavivi é nota 10. Super explicação, a Lindaura Silva. Vocês gostaram, né, gente? Vocês gostaram bastante da entrevista, eu gostei mais ainda, viu? Sandra Munhoz, que lindo que vocês fizeram hoje aqui, que mobilização. Eu raras vezes vi aqui no nosso canal uma mobilização tão grande, isso é o que dá quando você traz um convidado querido aqui. Sandra Munhoz, bom dia, bastaria o Xandão liberar a quebra do sigilo do celular do Adélio. Mas, verdade, faz sentido. Cadê o celular do Adélio? Marisa Tosi, o Adélio tá doido para abrir o bico. Manda ele rasgar dinheiro, mas como disse José Dirceu, o plano não deu certo. Tá dando até dó desse cara. Imagina quando sair da cadeia. Aí ele vai virar matador. Eu não acredito que ele vire matador, Marisa. Eu não sei. A gente tem que apurar muito bem isso. Se teve um mandante, é isso que a gente quer saber. Mas eu não vejo ele com perfil de virar matador. É mais fácil alguém matar ele. É o que eu acho. Ele tem que ser protegido, porque se ele pegar, desculpa, bolsonaristas, porque tem louco para todo lado, né? Assim como ele atingiu ali o Bolsonaro, pode ter bolsonarista muito fã do Bolsonaro que pode querer atingir ele. Então, nesse ponto, ele tem que tomar cuidado. Eu acho que é mais... lembra, né, a história do bandido da luz vermelha, gente? Vocês lembram? Vocês lembram, né? Tá morto agora aí. Matou muita gente, né?
E aí, quando sai, sempre tem um filho de um filho de um filho de alguém que morreu. Isso é complicado, né? Não é... Tá na Bíblia, né? Tá nos 10 mandamentos. Não matarás. Não pode tirar a vida de ninguém, né? Tá? Von Richthofen tá aí também, sujeito a pagar um preço. Teve um filho agora. Será que o filme se repete? Neuza Fátima. Pavinato fala tudo às claras, muito bem informado para esclarecer nossas mentes que estão se abrindo para esse mundo político tão corrupto. Parabéns, caríssimo Pavinato. Vocês são tão engraçadinhos, vou falar assim, que até mandaram eu calar a boca. Não. De tão querido que o convidado era, eu deixei ele falar, pô. Aí na hora que eu fiz umas 2 ou 3 interrupções ali, colocando pontos importantes, para de interromper, escreveram aqui. Eu falei, o canal é meu e é esse o carinho? Ih, buchura. Mas é muito, muito engraçado, é muito bom. E eu procuro sempre trazer gente boa para cá, e que bom que vocês gostaram. Maria José Pavinato, você é nota 1000. Muito prazeroso lhe ouvir, continue esclarecendo a verdade, porque Deus vem a recompensa. O que vocês têm que entender é que quantas vezes vocês conseguiram pôr um comentário na tela do Pavinato? Né? E que não é superchat, tá bom? Não é superchat. Nosso canal tá aí, ó, livre, dando liberdade para... Pode ver, a live inteira não teve um superchat. Tem canais aí que só põe comentário de superchat, tá? Então é esse ponto que eu quero trazer para vocês. A minha gratidão, o meu agradecimento a todos vocês que estão aqui é justamente proporcionar essa democracia. Você não precisa pagar nada para pôr seu comentário aqui. Ninguém aqui pagou nada nessa live, tá? E dá trabalho trazer o Pavinato. Dá trabalho para a agenda dele. E é muito bom ter o contato dele, ter o contato de outros grandes amigos meus, jornalistas. É muito gostoso estar aqui em São Paulo, nesse centro que tudo borbulha. E eu fico muito feliz de poder ter essas alçadas. Talvez tivesse numa cidade mais remota, mais escondidinha, eu não tivesse tido as experiências profissionais que eu tive no jornalismo, não teria os contatos que me colocam hoje com essas pessoas tão importantes, tão emblemáticas do jornalismo, da mídia, e eu sou muito feliz por poder proporcionar isso a vocês. Né? Por muito tempo eu tive esses acessos e não tinha o meu canal. Né? O meu canal está com 4 anos agora. E tentei algumas vezes montar alguns canais também, mas não tinha a liberdade para trazer esse conteúdo naqueles canais. Eram canais que falavam de esporte, outros canais falavam de videogame. E hoje eu me sinto realizado com o projeto do canal Thiago Parigiani. Então, vem sonhar comigo, tá? Convido você a estar sempre presente, a contar comigo sempre por um jornalismo verdadeiro, isento de grana, ó. A direita mandou uma verba ali no canal do Thiago, então agora ele só vai falar bem da direita e mal da esquerda. Ou a esquerda mandou um dinheiro para o canal do Thiago, então agora ele só vai levar o Lula, o José Dirceu e o Genuíno lá no canal dele. Isso não vai acontecer. É meu compromisso com vocês aqui. Se fosse para vender minha ideologia jornalística, se fosse para vender papo furado ou tentar manipular a informação em favor de alguém que me deu dinheiro, eu não conseguiria dormir bem do jeito que eu durmo. Eu sou um cara muito feliz, muito realizado, eu agradeço a Deus todos os dias pela família que ele me deu, pela missão que eu tenho aqui, pelos negócios que eu tenho, pelos trabalhos que eu faço, sempre com muita alegria, com muita leveza, e eu sei que não são todos desse mundo aqui que conseguem realizações dessa forma. Então, procuro ajudar na medida do possível, todo mundo aí sabe, eu tenho um manual que ensina aposentado a sair do endividamento, eu deixo sempre o link aqui embaixo, custa R$19,90, essa pérola que realmente faz mudar o salário de aposentados, pensionistas e servidores que estão aí, ó, enforcados com consignado. Se você conhece alguém que está passando por situação difícil no consignado, querendo fazer portabilidade, desesperado para fazer uma negociação cagada, desculpa o português, mas é esse, clica aqui embaixo, tá? Tem um link aí promocional, R$19,90, é um manual em videoaula, super interessante para você que é aposentado, pensionista ou servidor público. Não faça portabilidade, tá? Não faça novo empréstimo sem antes assistir as minhas videoaulas. Vou deixar com vocês aqui o link lá embaixo, no primeiro comentário desse vídeo aqui na descrição, assim que ele terminar, tá bom? Agradeço demais a todos vocês, vai ter muito mais coisa aqui nesse canal, tá? Então, se você não deixou seu joinha até agora, por favor, valide esse vídeo, escreva, eu quero saber a verdade sobre o caso Adélio Bispo. Escreve aqui embaixo.
Isso vai ser mostrado para pessoas que acham, como o Dr. Zanoni, que foi o primeiro advogado, que o caso está encerrado. Se você acha que o caso Adélio não está encerrado, digita agora aqui, ó, no comentário. Eu quero saber a verdade sobre o caso Adélio Bispo. Tá ok? Combinado assim? Sensacional a presença de vocês, eu agradeço demais o carinho. É com dor no coração que eu encerro essa live, cheio de gente aqui me assistindo, mas eu não sou de enrolar ninguém e o nosso conteúdo era esse. Entrevista exclusiva com Tiago Pavinato, ex-âncora do Pingos nos Is, atual no canal do YouTube, que é o nome dele, Pavinato, com 2 T's no final. Tá bom? A gente se vê numa próxima, muito legal ter você. Não se esqueça, se inscreva, senão você me perde de vista. Se inscreva e ative o sininho das notificações. Valeu, gente! Muito feliz por ter você comigo aqui. A gente vai se falando e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Pessoal, olha só, presta atenção nessa dica de ouro que eu vou te passar ela só mais uma vez, tá? O nosso manual prático anti-endividamento vem sendo um grande sucesso. Tá tirando pessoas da posição de super endividados para pessoas poupadoras de dinheiro. Principalmente você aí que está comprometido com empréstimo consignado, você que é aposentado, que é pensionista, que é servidor público e até você mesmo de carteira assinada, você sabe do que eu estou falando. Se a tua situação é essa, de pessoa super endividada, não perde tempo. Vem para cá, o Thiago Parigiani, parceiraço nosso aqui, conseguiu desenvolver esse manual prático que está mudando a vida de milhares de pessoas. A gente trouxe para você recentemente uma leva de 30 oportunidades ímpares para que você pudesse adquirir esse manual prático por apenas R$ 49,90. Infelizmente, isso acabou e voltou para o valor normal de R$ 499,90. Mas eu quero te dar uma excelente notícia agora. A gente está com um pacote novamente agora promocional, também por tempo limitado, de apenas R$ 99,90 para as 30 primeiras pessoas que entrarem em contato conosco através do link que eu vou deixar aqui à disposição de vocês.